Pois, bom dia a todos os participantes do Colóquio Internacional de Literatura e Filosofia, que está a ser realizado na Universidade de Recôncavo, Bahia, no Brasil. Primeiro, gostaria de agradecer ao Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica da Universidade de Recôncavo, Bahia, e de modo particular ao professor José João Neves Barbosa Vicente, coordenador do curso de licenciatura em Filosofia, pelo convite feito de ter participado deste colóquio internacional de literatura e filosofia. Pois, para dizer que é com orgulho e prazer por ter sido eleito e para fazer parte deste colóquio, pois é sempre gratificante partilhar e conviver com gente que está disposta em aceitar o diferente. Entretanto, o diferente para muitos é sinônimo de guerra, mas para vós, sinônimos, porém, é sinônimo de intercâmbio e riqueza. Ora, para o Colóquio Internacional de Literatura e Filosofia, nós nos propusemos em falar do absurdo na literatura filosófica. Pois o absurdo na literatura filosófica é uma temática que de um tempo atrás tem sido esquecida por muitos. Então nós nos propusemos em trazer acima esta reflexão que não está alheia, que faz parte do percurso filosófico, ou seja, acompanhou a história do pensamento humano. A nossa abordagem será orientada por dois aspectos. No primeiro ponto, vamos procurar fazer uma abordagem histórica, trazer de cima o absurdo ao longo da história do pensamento humano. Como diferentes autores foram compreendendo o absurdo e como o absurdo foi apresentado ao longo da história humana, ou seja, ao longo da história do pensamento humano. No segundo ponto, aí onde a tarefa será maior, claro, vamos nos encerrar, a nossa atenção estará toda voltada na análise e discussão do pensamento filosófico de Albert Camus, Kafka e Fyodor Dostoiévski. Pois para nós, estes três autores falam com maior autoridade e maior perspicácia do tema do absurdo. Começo então o seguinte. O tema do absurdo na literatura filosófica é bastante antigo, não é algo que seja novo. Isto constatamos ou encontramos nas narrativas gregas, através dos personagens de Sísifo e no mito do Prometeu. Prometeu, por causa da sua misericórdia pelos humanos e compaixão, preferiu partilhar um pouco do fogo que pertencia à autoridade dos deuses, decidiu partilhar com os humanos. Por causa deste gesto, ganhou a pena da exposição ao sol, onde assistia e, se não mesmo sentia, a morte a se aproximar de si, onde os abutres lentamente iam devorando o seu corpo. E posteriormente, esta dinâmica de representação do absurdo é desenvolvida numa outra época pelos estoicos.
pelos estoicos, mas com uma nova roupagem. Se é para os gregos, se é para a mitologia grega, o absurdo, o Prometeu representa aqui o absurdo, esta banalidade da vida humana, esta banalidade da existência, o sem sentido da vida. Os estoicos vão representar o absurdo no desapego pelas coisas materiais, ou seja, as coisas terrenas. Tudo é passageiro. Tanto assim que eles, perante a decadência moral, civil da sociedade, afirmavam: irmãos, comamos e bebamos, e cruzavam os braços. Pois este desapego, este desinteresse pela existência humana, este desinteresse pelo cuidado de si ou cuidado da vida humana. Posteriormente, vamos encontrar a temática do absurdo na patrística, ou seja, aquele período medieval, do modo especial na literatura, ou seja, na patrística. E na patrística, um dos autores que dedicou grande parte a falar de refletir as questões existenciais e que falou timidamente do absurdo é Santo Agostinho. Santo Agostinho parece ser, portanto, para nós, compreendemos que seja o único que penetrou na temática do absurdo. Onde, na sua obra, acho que de modo especial, através da sua obra Confissões, onde o autor narra a miséria humana que só encontra consolo e sentido em Deus. Somente nele é que o absurdo tem sentido. Porque tudo é fugaz, tudo é passageiro, tudo não tem sentido. Somente em Deus é que a existência humana encontra e alcança sentido. Na modernidade, vamos encontrar aquele autor, Blaise Pascal, seguindo as pegadas de Santo Agostinho. Blaise Pascal vai afirmar que o homem é miséria e ao mesmo tempo grandeza. Esta contrariedade do nosso autor faz-nos perceber que o autor debate-se com a questão do absurdo, mas entretanto, apesar da existência deste absurdo, o homem ainda possui aquilo que lhe catapulta, que lhe faz com que seja imensamente grande. Pois o tema do absurdo torna-se atual nas reflexões filosóficas de Albert Camus, Kafka, Fyodor Dostoiévski. Encontramos desde o início a temática do absurdo nas obras de Camus, uma delas, Núpcias no Verão, onde o personagem começa por narrar o seguinte: mas os homens morrem, apesar deles próprios, apesar de seus disfarces, dizem-lhes, quando estiveres curado, e eles morrem. Não quero verdade. É nesta noite, Jamila diz a verdade. E nesta noite, Jamila diz a verdade. Com quanta melancolia insiste beleza. Sei, diante deste mundo, que não desejo mentir, nem quero que me mintam. Quero suportar minha lucidez até o fim e contemplar minha morte com toda a exuberância do meu ciúme e do meu horror. E à medida que me separo do mundo, que tenho medo da morte, à medida que me apego ao destino dos homens, que vivem em vez de contemplar o céu que perdura. Criar mortos conscientes é diminuir
a distância que nos separa do mundo e entrar sem alegria na perfeição final. Conscientes das imagens de exaltação de um mundo perdido para sempre e o canto triste das colinas de Genila, crava-me na alma ainda mais a amargura deste tempo. Então Camus começa a entrar aos poucos e a falar com a temática do absurdo. Esta obra para nós começa a penetrar o tema do absurdo, onde o personagem compreende que, apesar destas incongruências existenciais e humanas, o homem é, acima de tudo, um ser mortal. Porém, apesar de ser mortal, ele ainda tem, e apesar de ser imortal e a existência ser absurda, ainda há a coragem e a persistência de viver, ir em frente, ir em diante, a aceitação do absurdo como tal. Pois Camus, o seu filosofar faz-se através do absurdo. Entretanto, o absurdo é visto como o ponto original da existência humana. O absurdo para o Camus é o ponto original da existência humana, pois existir é estar sujeito à compreensão do absurdo. Onde o personagem da obra afirma: hoje a mãe morreu, ou talvez ontem. Então começamos a perceber este desinteresse pela vida, pelo cuidado. Tudo é igual. Nada altera em alguma coisa. Morrer e viver, morrer e deixar de viver, morrer e viver, que diferença há? Então o autor prossiga: não sei bem, recebi um telegrama do asilo. Sua mãe falecida, enterro amanhã. Sentidos pêsames. Isto não quer dizer nada. Talvez tenha sido ontem. O asilo de velhos fica em Marengo, a 80 quilômetros de Argel. Tomo o autocarro das 2 horas e chego lá à tarde. Assim posso passar a noite a velar e estou de volta amanhã à noite. Pedi 2 dias de folga ao meu chefe. E com um pretexto destes, ele não nos podia recusar. Mas não estava com um ar lá muito satisfeito. Cheguei mesmo a dizer-lhe: a culpa não é minha. Então estamos a ver aqui esta frieza, como o personagem narra este sentimento, este estar perante a morte. E não a morte de uma quaisquer pessoa, a morte particularmente de sua mãe. Morte de sua mãe. Como ele narra este desinteresse. Ele narra com uma certa... O autor aqui, através deste personagem, narra esta angústia, este desinteresse pela existência humana. É a compreensão e a exteriorização, se não mesmo a formalização do absurdo que o sujeito tem da existência humana. Ainda nesta fala, porém, Camus narra o estado de espírito precário do seu tempo e que continua a ser atual. Tudo não tem sentido. Morrer ou não, provavelmente não adianta em alguma coisa. Já para Fyodor Dostoiévski, na sua obra O Crime e o Castigo, o absurdo é visto como uma atitude psicológica, a desconfiança do homem pelo homem igual.
Nesta obra, entretanto, porém, Dostoiévski, através do personagem principal, narra a atitude de medo e incerteza por parte dele, ao afirmar o seguinte: nos começos de julho, por um tempo extremamente quente, saía um rapaz de um cubículo alugado na travessa S e, caminhando devagar, dirigia-se à ponte de que, discretamente, evitou encontrar-se com a dona da casa na escada. O tugúrio em que vivia ficava precisamente debaixo do telhado de uma alta casa de 5 andares e parecia mais um armário do que um quarto. A mulher que lhe o alugara, com refeição completa, vive no andar logo abaixo. E por isso, quando o rapaz saía, tinha de passar fatalmente diante da porta da cozinha, quase sempre aberta de par em par sobre o patamar. E todas as vezes que procedia assim, sentia uma morbida impressão de cobardia que o envergonhava e fazia frangir o sombrolho. Estava zangado com a dona da casa, e tinha medo de encontrá-la. E isto não porque fosse covarde ou tímido, pelo contrário, simplesmente havia algum tempo já que se encontrava num estado de excitação e enervamento parecido com o da hipocondria. Estava a tal ponto apegado ao seu quarto e afastado de todos, que receava encontrar-se com quem quer que fosse, e não somente com a dona da casa, a incomodá-lo. Abandonara por completo os seus trabalhos cotidianos e não queria preocupar-se com eles. Na realidade, não temia a dona da casa, por muito que pudesse tramar contra ele. Agora, ter de parar na escada e escutar todas as tolices daquela mulher, estúpida até absurda, e que não lhe interessavam absolutamente nada. Todos aqueles disparates a respeito do pagamento, aquelas ameaças e lamentações, e ademais ter de falar, desculpar-se, mentir, não preferia atirar-se como um gato pelas escadas abaixo e deixar-se cair ao abandono, contanto que não visse ninguém. Então aqui o autor Fyodor Dostoiévski narra, através do personagem deste jovem, narra este confronto que o autor tem com a existência humana, e que não é uma existência, mas que é uma existência absolutamente ou totalmente absurda. Nada adianta fazer ou não fazer, deixar de fazer, não altera em nada. Então o autor tem uma atitude aqui, é muito mais, em vez de ser um absurdo de Fyodor Dostoiévski, é um absurdo essencialmente psicológico. O sujeito retira-se da interação humana, pois para ele tudo deixa de ter sentido. A convivência com as pessoas próximas, com o trabalho, inclusive a relação com a dona da casa. Esta talvez era a pessoa com mais se desfrutava. Já para o Kafka, nas palavras de Theodor Adorno, Kafka, na sua obra, profetiza
a dureza da vida. Pois para Theodor Adorno, afirma que tudo é o mais duro, definido e delimitado. Porém, na obra A Metamorfose, o percurso da experiência se deixa reconstruir na literalidade, como extrapolação. Para Kafka, a existência humana é um nada, um agora que se dilui, como ele próprio afirma. O homem perdeu a salvação. O homem perdeu a salvação. Que o caminho para o absoluto lhe foi negado. Que sua vida é obscura, confusa ou está contida no nada. Entretanto, estes três autores, Camus, Kafka, Theodor, apesar de narrarem o absurdo em perspectivas diferentes, mas falam todos de uma coisa comum, que é o absurdo. A banalidade da vida. Este sujeito que está jogado ao mundo, que foi jogado ao mundo, e que toma conta de si, desperta-se e percebe que pronto, estou cá no mundo. O meu estar cá no mundo, o meu estar cá é acompanhado do absurdo. Camus talvez consegue com mais mestria dar uma solução à questão do absurdo. Sim, está bem, a existência humana é absurda. Porém, temos que aceitar a existência humana, tal como ela é absurda. E só depois de aceitarmos o absurdo da existência humana, é que encontramos a solução. Fazer do absurdo a nossa realização humana. Sempre faço perceber. A aceitação do absurdo. Aceitar o absurdo tal como ele é. Hoje, ficamos por aqui. Outra vez, mas não gostava de terminar senão mesmo a agradecer ao Núcleo de Pesquisa e Extensão Filosófica da Universidade Federal de Recôncavo e a todos os participantes deste colóquio internacional de literatura e filosofia, de modo especial ao professor coordenador do curso de licenciatura em filosofia, o professor José João Neves Barbosa Vicente, e manifestar também o meu desejo de gratidão pelo convite feito. E desde já, muito obrigado. Espero que este colóquio esteja a decorrer e corresponda às vossas expectativas. Porém, muito obrigado. Até já.